Bom dia a todos, tudo bom? Estamos aqui de volta com mais um Fala Colunista, esse nosso programa aqui que a gente traz os nossos colunistas para falar um pouquinho mais daquilo que eles escrevem aqui no nosso site, no nosso portal do Interesse Nacional. Estou aqui hoje com o André Luiz Neri, que é nosso especialista em esportes. Tudo bom, André? Como é que você está? Tudo bem com você, Felipe? Tudo ótimo. O André é doutor pelo Prolan USP e ele é especialista em esporte e jornalista. E ele escreveu um texto aqui para gente que é João Fonseca, um fenômeno ou um tenista comum? Que é trazendo a ideia de que o João ainda está um pouco novo e que as conquistas que esse tenista muito jovem tem para fazer para ele se tornar efetivamente um grande tenista. André, por favor, fala um pouquinho aí da sua ideia, do que você queria colocar no texto e de tudo isso que você colocou lá. Olha, Felipe, eu vejo assim que eu sempre gosto muito de olhar a questão das estatísticas no tênis. E você pegar assim qualquer grande tenista da história, aí se a gente citar aí Andrea Agassi, Pete Sampras, Djokovic, Roger Federer, Nadal, o próprio Alcaraz, o próprio Sinner, que estão aí brilhando no momento, você vai perceber, outro também, Boris Becker das antigas, Mats Wilander, todo tenista, ele alcança assim que o grande momento do tenista é vencer um grande slam. E você percebe que os tenistas que marcam na história do tênis costumam ganhar o seu primeiro grande slam antes dos 23 anos. Claro, isso não quer dizer que o cara não pode ganhar com 27, 28 primeiro. Mas, no geral, um tenista que se destaca no circuito, ele costuma ganhar seu primeiro Grand Slam antes dos 23 anos. Vamos pegar o exemplo do Guga, que todo mundo conhece, Gustavo Kirk. Ele venceu seu primeiro Roland Garros, tinha 20 anos. A mesma idade se você pegar aí, por exemplo, o Nadal, o primeiro Grand Slam dele foi com 18. Eu falo muito isso de olhar essas estatísticas, porque assim, o João Fonseca ainda é novo, tem 18, ainda você teria, digamos, 4 anos para ele tentar seu primeiro grande slam dentro dessa ideia, dessa estatística que eu estou te falando. Mas você não pode assim achar também que ele é tão novo, porque tem muito tenista que com 18 já ganhou seu primeiro grande slam. Foi o caso do Nadal, o Boris Becker ganhou com 17, Michael Chang ganhou com 17. Você pega o Alcaraz e ganhou seu primeiro Com grande slam com 19, 19. né? Então, muitas vezes, assim, a idade no tênis, o cara costuma estourar nessa idade, 20, 21, 22, já ganhando um grande slam, né? Entendo. Mas, assim, é, trazendo aqui umas ideias, tá? Tem uma fala do técnico do Sinner, inclusive sobre o João, tá? Que ele fala muito sobre o número de partidas oficiais, que você ter partidas oficiais para disputar e experiência com partidas oficiais é algo muito importante na carreira de um tenista. É algo que, enfim, para você chegar até os 10 do mundo, os 10 primeiros melhores do mundo, você tem que ter, no mínimo, 50 partidas oficiais, 60 partidas oficiais. Que é ali que você vê se o cara é realmente bom ou não. E o João está muito abaixo disso, começou agora, né? Tem meio ano de profissional. E ele falava sobre o João que espera até as 50 partidas oficiais para a gente saber se ele é ou não é um grande tenista, né? Eu acho que assim, ele tem tudo para ser um grande tenista, um jogador fora de série. Porque no tênis a gente sempre tem, praticamente qualquer jogador tenista que disputa o circuito profissional é um bom tenista, não dá para discutir. A questão é assim, existem os fora de série, né? Aquele pessoal que está sempre ali entre os 10 melhores do mundo, está sempre disputando títulos, está sempre brigando, chega nas fases finais dos grandes slams. Então, essa questão do Cine que você citou é importante, com certeza. A gente vai ter aí, ó, depois de 1 ou 2 anos no circuito profissional, você vê como é que foi o desempenho do João Fonseca. Daí você tem uma ideia do que poder se esperar. Porque, assim, ainda eu vejo assim que ele ainda é novo, por exemplo, você pega na Austrália, ele ganhou lá, fez uma ótima estreia com um jogador muito bom, ganhou depois na segunda rodada ele na segunda rodada ele venceu, né? Na segunda rodada na Austrália, só que assim, você vê assim que falta a ele, na minha opinião, é que manter um nível técnico
sabe, equilibrado em todos os jogos, assim, alto nível. Muitas vezes ele não consegue, assim, porque infelizmente, assim, no tênis, se você não tiver uma performance boa durante todo o torneio, você não vai ganhar o título. Porque assim, não adianta você, por exemplo, você bate um que é número 5 do mundo, daí na rodada seguinte você não consegue manter o mesmo desempenho e cai. Então, às vezes, assim, Eu acho que é lá uma dificuldade que você naquela tem no tênis, ocasião né? ele pegou o quinto do mundo, ganhou do quinto do mundo, que era o cabeça de chave, e aí logo depois caiu para o 28º. Acho que foi uma O que coisa assim. aconteceu, o mesmo foi em Roland Garros, né? Ele venceu o tenista polonês lá, que eu acho Uhum. que está entre os 30 melhores do mundo, teve um desempenho excelente. Na sequência, depois ele perdeu pro britânico, né? Mas assim, por isso que eu digo, às vezes você faz um jogo muito, muito acima da média, mas na sequência você não mantém. É a idade, ainda é novo. Só que se você pegar os grandes tenistas do mundo, você pega um Alcaraz da vida, o Sinner, você pegar os antigos aí, Federer, Djokovic, Nadal, você tem que manter uma constância durante o campeonato inteiro. Ou seja, você faz um jogo bom, você tem que continuar jogando bem, você tem que aguentar, porque o campeonato, para você ganhar um grande slam, você tem que ganhar 7 jogos, né? Não é simples assim. Direto. Não basta Sete você. jogos de Porque, 5 sets, é, que era porque uma muitas coisa vezes. que ele reclama. O João É, reclama. Eu nunca joguei jogos de 5 sets. É o primeiro ano que eu jogo jogos de 5 sets. por isso que assim, você normalmente, os grandes tenistas do mundo, eles vão ganhar lá o primeiro Grand Slam com 20, né, 20, 21, até 23, tem alguns muito acima que acabam Uhum. ganhando antes dos 20, mas em média, assim, é naquela faixa aí dos 21, 20, 22 que você ganha o primeiro Grand Slam. Os muito acima da média ganham antes, com 20, 19, 18, como aconteceu até com 17. Mas então é isso, você tem aí um período, digamos que quando até o João Fonseca chegar aos seus 22 anos, ele ainda vai ter muitos jogos que ele vai ter disputado e muitos torneios, ou seja, a experiência vai ajudar, porque a gente sabe que hoje em dia um bom tenista, assim, se você não tiver no alto nível de conseguir botar a bolinha em cima da linha, não vai adiantar, porque o seu Uhum. adversário vai rebater e você não vai conseguir ganhar, porque no tênis o equilíbrio é muito grande, são detalhes, assim, então o tenista que erra pouco, que consegue botar a bola na linha, vai ganhar, né? Você tem aí, você pensar que você pega, não sei se você assistiu a final de Roland Garros entre o Sinner e o Alcaraz. Vi inteira. Muito Nossa, bom. a hora que você Sensacional. tá ali, o Sinner tem 3 match points para vencer o jogo. É Parecia que já muita tinha cabeça, né, acabado. cara? É muita Tava, tava, cabeça. tava 0,40 pro É. Sinner fechar. O que que é? Você pensa, imagina você sacando, sabendo que você não pode gerar, porque se você errar uma bolinha, o seu adversário é o campeão. É muita pressão. E se você lembrar, pegando um exemplo parecido com esse, quando o Guga ganhou um dos Roland Garros, ele salvou também match point contra o americano, que agora eu não lembro o nome, ele salvou Uhum. 1 ou 2 match points para virar e ser campeão de novo em Roland Garros. Ou seja, muitas vezes você vai ter uma adversidade num grande torneio que você tem que estar muito forte assim mentalmente, porque senão você não consegue suportar aquilo assim, porque uma desvantagem de 0,40, que você tem que pelo menos ganhar 3 pontos seguidos para empatar o game, para ainda tentar depois a vantagem fechar, não é fácil. Ainda mais contra um adversário que é o número 1 do mundo. E o Alcaraz conseguiu isso e depois fechou a partida em 3-2, ou seja, no jogo mais longo aí de Roland Garros. É algo assim que você fala, nossa, esse cara ele está acima da média. Mas não quer dizer que o Cine não esteja. O Cine, provavelmente, depois de perder, ele deve ter sentido mentalmente, tanto que ele sacava para tentar fechar o jogo e não conseguiu. Ele ainda permitiu que o adversário fechasse quebrasse Aquele o saque set, dele, né? quebrasse o saque dele no segundo, no quinto set. É. Foi muito difícil. Não, e é impressionante a forma como e a forma como o Alcaraz não joga bem os dois primeiros sets. Quando você olha o Alcaraz nos dois primeiros sets, o Alcaraz não está concentrado. Ele não consegue deslanchar, ele não consegue fazer vários pontos seguidos, não consegue estar com a cabeça muito, muito firme e muda completamente o jogo no quarto set, na verdade, quando acontece o 0,40 e aí o Alcaraz realmente sobe no jogo, né? Esses jogos de Eu Grand Slam até são brinco assim, longos.
Eu já joguei tênis, assim, claro, nível amador, assim, você É. vai jogar, durante o jogo, você alterna muitos altos e baixos. Não sei se você já jogou, Felipe, também, a gente alterna muitos altos e baixos, e Uhum. você percebe que é um momento que está jogando muito bem. Do momento, assim, praticamente minutos depois, o seu jogo cai de qualidade e você não consegue mais manter. Então, essa é que é a questão mental. Como que você, num jogo de 5 sets, vai conseguir manter esse nível elevado? Não é fácil, né? A gente sabe disso. Por isso que você vê que que alguns tenistas ficam e marcam o seu nome na história do tênis, e outros, na verdade, são jogadores que normalmente estão ali. Você sempre vai ver eles no circuito, mas você nunca vai ver ele campeão de um grande slam, né? Você vai ver no máximo ele chegar assim, umas quartas de finais, oitavas de Uhum. finais. São tenistas que, assim, a gente pode citar os montes, né, desses tenistas que você sabe que ele é até um tenista conhecido, mas que nunca conseguiu um título expressivo, né? Você estava falando do Zverev. Zverev? É, do Zverev, Exatamente, você pega o que é Zverev. o É um ótimo que é tenista, um, né? é um ótimo tenista. Ele nunca foi campeão de nenhum Nenhum Grand grande Slam, se slam. não me engano. E aí Não, nunca você ganhou. nunca vai ser um grande tenista se você não for campeão de um Grand Slam. Você tem que colecionar grandes slams na carreira. Esse é o objetivo do grande tenista, né? É, é, O Zverev é um cara que é um ótimo exemplo. Você olha assim, quando ele enfrentou tenistas que ele pegou. O Zverev é engraçado, porque ele pegou a época aí do trio aí do uhum. Federer, o O final do Djokovic e o trio Nadal, e o e agora início tá pegando essa nova dessa geração. nova geração. Ele não consegue, assim, quando ele pega esses tenistas que estão um degrau acima, ele não consegue fazer. Claro, às vezes em quando você vence, mas assim, aquele jogo que você fala, não tenho que vencer para seguir. Não consegue. É um tenista que vai estar sempre aí. Pode estar entre os 20 melhores do mundo, entre os 10 melhores do mundo, mas eu Pode não até vejo o Zverev ganhar, campeão do Grand Slam. mas ele Eu não não vejo. é. E aí, assim, trazendo essa coisa da distância, né? Eu fui pegar aqui, fui dar uma olhada no ATP Tour, né? E aí, im- impressionantemente, quando você falou o número de 23 anos, tá? Eu peguei aqui a geração atual, porque agora todo mundo saiu, né? O Djokovic já não está mais quase jogando, já está fora dos 10, já está fora quase fora do circuito, não está jogando mais quase. Então, meio que os três grandes anteriores já saíram. E aí tem uma nova geração. E aí eu vou falar aqui um pouco da nova geração, porque eu estava dando uma olhada, e é impressionante que dos 10 primeiros tenistas do mundo, 6 estão abaixo da sua predição de 23 anos. Sim. E mais do que isso, dos 6, só 2 ganharam Grand Slams, que é o Sinner e o Alcaraz. Mas o Drape, o Muset, o Room e o Shelton ainda não ganharam. São 4 tenistas que têm menos de 23 anos que estão na disputa para serem grandes tenistas, assim como o João. Isso pode impactar o João, porque assim, uma coisa é você ter dois competidores. Outra coisa é você ter 10 competidores que estão no mesmo sistema que você, que é eu tenho que ganhar um grande slam até os 23 anos, né? A grande questão, Felipe, que você tem que pegar, vamos pegar e voltar um pouquinho na história, pegar aí, por exemplo, se a gente somar os títulos que o Djokovic, 24 Grand Slam, que o Nadal e com o Federer, são mais de 60 Grand Slam. Daí Uhum. agora 66. acho que o Nadal são 22, né? 22 e 20. É 24, 20, então 22 e ó, 20. são 66 Grand Slams os três. O que dá 66 Grand Slams? Se a gente pegar 16 anos, seriam 64, não sobram dois. Então, significa que durante 16 anos, Só eles apenas ganharam. só eles ganharam. Ou seja, Isso. quanto tenista bom que ficou, mesmo sendo bom, que pegou essa geração. A grande questão que eu vejo, o cara tem 23, se o cara não tiver num nível para vencer tanto o Sinner como o Alcaraz, ele pode chegar aí e não ganhar nada. Porque antes a gente tinha três tenistas Isso. dominando
praticamente os torneios de Grand Slam, porque 66 Grand Slam, você pensar aí nos últimos anos, em 20 e poucos anos, que os três ganharam, é muita coisa, é muita coisa. Nunca teve, assim, uma geração que dominasse tanto. Tanto que se a gente olhasse no passado, o que mais tinha ganhado era o Sampras, com 14 Grand Slam, né? Tinha Enquanto o Sampras 15, tá sei lá lá. atrás já, né? Não, e mesmo E daí eu vejo assim, tanto assim para o Fonseca, por vários tenistas que estão aí também nos top 10, assim, eles vão ter que ganhar do Alcaraz, vão ter que ganhar do Sinner para conseguir buscar um título de Grand Slam. Senão, você vai ser sempre um tenista que vai chegar ali, quando chegar naquela hora decisiva de jogar uma semifinal, uma quarta de final ou uma final, você não vai ganhar, né? Não, mas é isso, é por isso que eu estava trazendo aqui a nova geração, que é uma coisa que para mim é uma loucura. Que tem seis. Você está me ouvindo? Tô ouvindo, pode falar. Ah, tá, bom. Bom, Tá, é que assim, é que sabe para assim, mim. que quando Vamos lá, você é que cita eu esses vou tenistas, eu vou cortar falar para esse. você assim. Peraí. É que eu vou cortar isso. Então, eu vou recomeçar de onde eu estava um pouquinho para trás. Porque para mim isso é uma loucura. Porque efetivamente você tem aqui muitos tenistas que são muito jovens e que podem não alcançar o Sinner ou o Alcaraz. E Exatamente. isso é uma coisa que o João vai enfrentar e ele tem que subir todos esses caras para chegar no Sinner e no Alcaraz, que são os únicos dois hoje que têm menos de 23 anos que ganharam Grand Slams, né? Que Não, são e esses assim, Felipe, caras que você fala. Sim. E assim, Felipe, eu digo assim, uma coisa que esses tenistas, além do Fonseca, esses outros tenistas também tem que dar uma olhada, que ele não pode se achar que eu sou muito novo ainda. Quando o cara vai perceber, ele já está com seus 25, 26, 27, não ganhou nada Não ganhou de nada. título importante, porque às vezes a É imprensa muito tem um rápido. problema. Eu sou jornalista e vou falar para você, a imprensa fala assim, esse fulano ainda é novo. Não, não é novo, não. No tênis é assim, ou você explode aí com seus 20, 21, 22 anos, ganhando seu primeiro Grand Slam, e depois ganha confiança e cresce, vai ganhar outros torneios depois, ou você simplesmente vai ser um tenista mediano, que É. que é? Você chega umas quartas de finais, vai somar muito ponto, vai ter aí, a premiação é alta para quem chega umas quartas de finais de É. Grand Slam, mas você não vai marcar na história do tênis. Você vai ser um tenista, O, digamos, comum. nesse Eu vejo sentido, você com o próprio muitas Sinner, condições de brilhar. Mas é, você tem que sempre falar assim, você tem que atingir o seu auge, tem que aproveitar muito essa fase para você marcar, porque se você não ganhar nada importante aos 23 anos, fica difícil. isso. O próprio Sinner teve esse momento de encaixar, né? Ao contrário do Alcaraz, que ele já entrou no ATP ganhando com 19 anos, ele foi um garoto prodígio e tal, e ganhou. O Sinner deu uma demorada para chegar lá, né? Foi chegar lá com 21, 22 anos, e meio que dando. Ele era da mesma idade do Alcaraz, né? Eles Sim. treinavam Ah, juntos. mas às vezes, Felipe, às vezes o cara, assim, que existe um negocinho que às vezes o cara, tem alguns que estouram ali igual o cara estourou um pouquinho mais novo, com 19 ele já ganhou o primeiro Grand Slam. O É, Sinner é com 21, né? Só que tem tenista, com 22 o Sinner. Agora tem isso. tenista que, por exemplo, foi 22 o primeiro título de Grand Slam do Sinner, né? Eu acho que sim. Acho que sim. Por exemplo, mas você pega, por exemplo, o Djokovic foi com 20, o Nadal é com 18, né? E o Isso. Federer é 21, né? Você vê que, assim, mesmo os três sendo um tenista de alto nível, assim, cada um teve a sua época que começou. Só que daí, quando o Federer, por exemplo, ganha seu primeiro Grand Slam, ele começa a ter uma sequência de ganhar muitos torneios, né? E depois ele, assim, ele é o primeiro a chegar lá, ficar como o maior ganhador. Claro, depois ele foi superado pelo Nadal e pelo Djokovic, mas Uhum. ele tem uma sequência. E é uma coisa que você vê que uma coisa o Fonseca já alcançou, que já foi ganhar seu primeiro título ali, que ele ganhou um ATP em Buenos Aires com 18. Isso se Ele você já ganhou pegar, por dois títulos, exemplo, né? Ele já ganhou é, 2 títulos. Ele ganhou em Buenos Aires e ganhou um agora, um lá Estados Unidos, nos Estados Unidos. não, mas Não aquele eu foi? não conta. Challenger eu não conto, porque assim, o circuito você tem que contar quando você ganha ou um ATP,
ou é um Master Series, assim. Os torneios Challenger, assim, normalmente, se você olhar lá Na pontuação. nas estatísticas que a ATP fornece, o Challenger não é considerado ali, né? Normalmente você fala assim, ganhou seu primeiro torneio importante que seria um ATP. Se você pegar, por exemplo, todos os tenistas, o primeiro título que eu lembro assim do Federer, quando ele começou, ele ganhou em Milão, foi um ATP de Milão, sabe? Agora não estou lembrado do ano. Então você tem, depois é que ele começa assim, a maioria dos tenistas, diferente do Guga, o Guga já ganhou seu primeiro título, um Grand Slam, né? Vamos Em lá. Roland Garros, né? Ninguém Em conhecia 97. ele e de repente ele saiu É. E ganhando daí lá. você vê como a confiança é importante. Na sequência, o Guga disputou acho que era o Master Series de Toronto ou Montreal. Era no Canadá, ele chegou à Uhum. final, perdeu a final, mas já está. Você vê como você ganhar um título, como te dá confiança, né? Como você chega preparado. E se você lembrar, assim, a caminhada do Guga quando ele ganha o primeiro título é fenomenal, né? Ele venceu muita gente boa, né? Venceu o Thomas Muster, Kalfenikov, o Bruguera na final. Então, Brugueira. são tenistas que tinham. Então, às vezes, você tem que demonstrar que, assim, a grande questão não é porque você tem 20 anos que você fala, eu vou me contentar em chegar à terceira rodada, vou me contentar em chegar às quartas. Não. Às vezes é o momento, você tem que acreditar sempre. E a grande questão é manter um tênis de alto nível. Você lembra que o Guga, por exemplo, voltou para Roland Garros com todo mundo esperando ele, o que aconteceu? Caiu na primeira rodada para o Marat Safin. Uhum. O Safin é um caso que também ganhou o seu primeiro grande slam abaixo de De 23, 23. só que o Safin tinha um problema. Ele não gostava de treinar. Era um cara que poderia ter sido muito maior do que foi o Marat Safin. Marat Safin foi um grande tenista. Eu gostava muito de ver ele jogar, mas enfim. Mas eu não sei até que ponto essa estatística é importante, mas assim, eu fui olhar os tenistas que estão abaixo de 20 anos, sub-20, tá? Sub-21, na verdade, né? Porque abaixo de 21 anos é 20, 19 e 18. Só tem cinco nos 100 melhores do mundo. Nenhum deles está entre os 10 melhores do mundo. O primeiro é o Mensik, que tá em 17º, tem 19 anos. O Mikkelsen, que é um americano que tem 20 anos, está em 33º. Aí depois vem o João, com 18 anos, 57º. O Tien, que já foi mais alto. Eu lembro do Tien ser o próximo grande tenista. E tem 19 anos e está em 77º. E o Shang, o chinês, que também já foi um pouco mais alto, já teve um pouco mais alto, que está em 76º e tem 20 anos. Desse pool daqui, você acha que desse pool sai alguém assim melhor do que o João? Ou você não tem nem Eu acho ideia? assim, eu acho o americano é o Tien, eu achei esse um bom tenista. Ele fez um bom dezembro, ele teve um bom torneio na Austrália. É um Uhum. cara, acho que é esse que perdeu pro João na final do torneio no passado, não foi? Uhum, exatamente. Eu acho que ele e o João, na minha opinião, são os melhores dessa geração aí, com menos de 20 anos. Assim, acho que os dois têm um futuro promissor. Só que eu sempre brinco, assim, até que eu acredito muito no João Fonseca que vai brilhar, mas assim, eu sempre coloco, assim, eu gosto de olhar os números de outros tenistas para falar assim, ó, aonde que o cara virou a chave e se tornou um fora de série? É quando ganha um Grand Slam, que todo mundo começa a olhar o cara de outra forma. Engraçado, Se né? a gente Porque ficar começaram a dentro do olhar o Brasil, basta João, pegar o Guga, né? mas isso é uma coisa engraçada que eu fico preocupado, na verdade, para ser bem sincero, pelo João, que já começaram a ver o João de uma outra forma antes de ele ganhar um Grand Slam. Estão fazendo um auê em cima do João, que eu não sei até que ponto isso é bom ou ruim. Eu acho ruim, na verdade, sabe, Felipe? Eu acho que esse oba-oba que a imprensa faz, já chamar de fenômeno, fora de série, sem o cara de fato ter ganhado um torneio que condiz com esses termos, perigoso, na verdade. Porque a gente sabe que teve muito tenista na história que se destacou como juvenil, mas não repetiu o mesmo tênis depois, quando virou profissional, sabe? Uhum.
Eu fico olhando e cada vez que o João joga, todo mundo vai assistir, e como se ali vai ser, entendeu? Só estou esperando quando que vai ser. E aí, quando der quando ele começar a não ser, vai todo mundo abandonar o João. Aí o que vai acontecer? Entendeu? Ou ele vai ser, entende? Então fica esse momento, e eu não sei se isso é bom para ele, tá? Não sei. Eu confesso que acho que isso acaba dando mais pressão, porque ele entra em quadra pressionado, porque assim, todo mundo espera que ele ganhe, né? E eu acho que isso não é bom, porque na verdade, quando você. Eu lembro até hoje, eu assisti todos os jogos do Guga em Roland Garros. Cara, ninguém nem fazia ideia, tava ali, passava É, na manchete, né? Passou eu na TV lembro. Manchete, o torneio todo, assim. E só que assim, ele foi pegando confiança. Daí nas quartas de finais enfrentou o Kalfinikov, venceu lá por um jogo difícil, né, contra o Kalfinikov, que tinha sido campeão em 90, o Kalfinikov acho que ganhou 96, o Roland Garros, que era o atual campeão, sabe? Daí você vê assim que após as quartas de finais, aí o pessoal, opa, agora o cara chegou para uma semifinal, que daí ele já entrou na semifinal como favorito, mas só na semifinal os caras já colocaram o gol como favorito. Até então, diferente do João, o João ganhou o primeiro jogo na Austrália, já Virou o tinha várias caras, Bet colocando como entre os favoritos, estava assim, É isso. já estava entre os 4, 5 favoritos para ganhar o torneio da Austrália. Eu acho muita pressão, sem É. você falar assim, ele já está merecendo toda essa expectativa para um torneio grande como o Alberto da Austrália. Eu acho exagerado. Ele fez um grande jogo na estreia, mas assim, teria sido muito mais. Se ele tivesse vencido, por exemplo, conseguido uma sequência maior de vitória, tivesse lá, por exemplo, uma quarta de finais, que daí você já olha com outros olhos para falar, ó, agora ele está numa quarta de final, ele está a 3 jogos de ser campeão. Tudo bem. Agora, ganha um primeiro jogo, você já coloca ele como favorito, eu acho um pouco exagerado, assim. Não, perfeito. Minha última pergunta aqui tem a ver com a questão física. Se você acha que isso pode ajudar ou atrapalhar o João em algum momento da carreira dele. Porque eu, tendo acompanhado aqui o Sinner, o Alcaraz nos últimos anos, né, eles ainda são novos, têm 23, 22 anos. Mesmo esses caras, eles já têm problemas físicos. Então, eles já pararam a carreira, cada um deles, por pelo menos alguns meses num ano, o que custou o ATP do ano, né? Pelo menos uma vez. O João, você sabe, se você sabe se ele tem algum problema físico, se ele tem algo que possa atrapalhar ele, ou você acha que não, ele vai ser um cara que que o físico dele vai se manter e só vai evoluir, porque afinal de contas ele tem 18 anos, até os 23, 4, o seu físico evolui, né? Você acha que o que você acha da questão física do João em si? Aparentemente ele não tem nenhum problema físico, tem jogado assim bem, né? Eu acredito que assim que hoje em dia no tênis você sabe, né, Felipe, que o físico é tudo, né? Se você não tiver uma boa condição física, você não vai conseguir se manter entre os melhores do mundo. E assim, é o contrário, você tem que ir melhorando fisicamente para você aguentar. Até porque, assim, o próprio João comentou, né? Assim, nunca tinha jogado um jogo de 5-7, como aconteceu na Austrália, quando ele perdeu lá. Assim, é importante você melhorar a questão física, porque, assim, a gente lembrando aí a final recente de Roland Garros, aí, mais de 5 horas, você Seis precisa horas estar de bem jogo. fisicamente para aguentar, né? Você precisa Então, eu vejo assim o João com uma excelente forma física, assim, só que você tem que melhorar, você não pode. Porque a gente lembrar, por exemplo, o Guga ganhou 3 Grand Slam, ganhou alguns Master Series, foi o melhor do mundo. Ele poderia ter sido até maior, apesar de que foi o primeiro sul-americano a terminar a temporada número 1 do mundo. É inegável, ganhou a Master Cup de Lisboa, aquele ano em 2000, quando ele terminou como número 1 do mundo, vencendo tanto o Sampras como o Agassi naquele torneio, que eram os grandes nomes do Os tênis, grandes né? nomes na atualidade, Então, a daquela grande época. questão é que assim, o Guga, se não tivesse tido aquele problema no quadril, teria sido ainda maior. Quantos grandes Slam o Guga teria ganhado se ele não tivesse tido problema no quadril? Porque, assim, problemas físicos pequenos, não há, quase todo tenista tem, mas são recuperações mais rápidas. Agora, se você tiver um problema crônico,
Isso te atrapalha a sua carreira, né? Você não vai conseguir manter tudo que se espera, né? É importante, depende muito às vezes até de sorte, você não sofrer nenhuma lesão séria, né? Então, assim, eu vejo que assim, o João Vensoca tem muito para brilhar, né? Mas eu ainda acho cedo a expectativa que se coloca sobre ele. Eu acho que você tem que olhar com calma. Eu acho que assim, se até os 22 anos, de repente, ele não tiver ganhado nenhum Grand Slam, você fala, será que o João Fonseca será tudo o que a gente esperava? Aí é outra história. Mas ele ainda ele tem aí 2, 3 anos para ganhar experiência, para melhorar seu jogo. E talvez se aí estiver brigando com o Alcaraz e com o Sinner para ser o número 1 do mundo, né? Quem sabe aí daqui 2, 3 anos a gente não tem o João Fonseca entre os 3 melhores do mundo, né? Pô, isso seria sensacional, poder torcer para um brasileiro depois de tantos anos, imagina. É, Há anos que a gente não torce para um brasileiro dentro do ATP, vai. é uma Duda. grande questão, né, Felipe? Você pega assim, cara. É uma coisa que eu sinto, assim, na época eu cobria, eu trabalhava na Folha Online, eu era redator esportivo na Folha Online na época que o Guga estourou. E assim, eu sinto que assim, se a carreira do Guga fosse um pouquinho mais longa, ele teria inspirado novos tenistas, o Brasil poderia ter tido uma safra melhor de jovens tenistas. Faltou um pouquinho, porque a carreira dele mesmo acabou, se a gente pensar ali, né? Ele foi em Foi 97, uns 6, 7 anos de verdade, assim, né? de auge, daí É pouco, foi podia muito ser. pouco, né? Então você Ele pega aí o parou antes dos Djokovic. 30. O Djokovic está quanto tempo aí? O Djokovic 20 ganhou o primeiro anos. há 20, ele está 16, 17 anos no circuito aí, sabe? Ou seja, ele deu tempo para você inspirar novas crianças a jogar e querer ser igual você, né? Que talvez é isso que seria importante. Se o João Fonseca conseguir ter uma carreira, ele também inspirar outras crianças a praticar, né? Porque assim, a grande questão de qualquer esporte assim é você ter ídolos, né? Que inspire outros a praticar e que você tenha novas revelações no futuro. Você ser. Aqui no Brasil tem um grande problema, né? Às vezes o esporte tem um atleta, daí daqui 10 anos aparece outro. Você não tem uma. Igual você pega alguns países em que A você tem uma continuidade, né? continuidade, vários nomes aparecendo. Então, isso é importante, né? Uma coisa que me veio aqui na cabeça agora, que até pode ser uma pergunta, mas é mais um comentário do que qualquer coisa, o que me vem na cabeça assim, nessa coisa meteórica do João Fonseca, na mídia, e não necessariamente na quadra, apesar de que os resultados dele na quadra são muito bons, tá? Não estou criticando, não. Ele é um ótimo tenista, eu sou super fã. Mas é aquela coisa do sebastianismo. Ele vem para ser um grande atleta e ser um grande ídolo nacional que a gente sempre precisa, que a gente tem poucos. Uma coisa como foi um Ayrton Senna, ou que foi a Copa, a seleção de 94, sabe? Quando a gente não tinha, a gente está com há muitos anos que a gente não ganha a Copa, há muitos anos que a gente não tem destaque internacional em muita coisa, e aí todo mundo está procurando um, um, ah, alguém que se desenvolve no Brasil, sabe? Sim. E tem muito essa questão, você pega o João Fonseca e garoto propaganda da XP, por exemplo, né? Uhum. O Vamos pai pegar uma dele é da comparação, XP. né? Já virou. Agora você pega, por exemplo, você lembra quando o Guga ganhou o Roland Garros? Ele era, tipo, ele tinha lá, ele tinha um uniforme com um contrato com a Diadora, a A italiana de Adora. Diadora, sabe? Eu lembro. Foi tudo assim, era muito mais simples, não tinha. Claro, depois o Guga saiu da Diadora, fez contrato com o Olímpicos, Banco do Brasil, toda É, aquela questão para vai ser diferente. aproveitar o nome dele. Mas assim, hoje parece que, assim, na minha opinião, o João Fonseca ainda não atingiu o auge dele, mas ele já está com empresas achando que ele é o número 1 do mundo, sabe? Como Mas se ele ele já sempre fosse. teve o Não, calma. patrocínio. Ele sempre teve o patrocínio da XP. Na verdade, o grande patrocínio dele não é nem da XP, o grande patrocínio dele é da marca do Federer, aquele UK, NK, KN. É a marca do Federer, é aquela marquinha do Federer, assim. E aí, É que eu comentei a XP muito assim, porque até um tempo atrás você não tinha anúncios, publicidade com o João Fonseca XP. Agora você às vezes liga aqui para estar assistindo qualquer programa esportivo, volta e meia aparece, sabe? Então você vê que a principalmente esses de exposição é grande muito maior, né? exposição.
Hoje em dia o golfe do Brasil também está com alguns patrocínios grandes. O tênis está com patrocínios muito grandes. E o tênis, por exemplo, o tênis no tempo do Guga, só tinha um cara que passava tênis na TV, que eu esqueci o nome dele, e que foi para manchete, porque nenhuma outra rede pegou o tênis no Brasil. Não, aquele Roland Garros de 97 foi a Manchete que transmitiu, que Isso, porque era o único canal, assim, porque isso, e nenhum outro transmitia porque não queria. Hoje em dia, com essa coisa de ter vários canais fechados com esporte, você vê todo tipo de esporte, né? Isso dá uma visibilidade para as pessoas muito alta. Se efetivamente você chega, talvez você consiga algum patrocínio direto de imagem, né? E o Brasil tem aquela questão, né, que o tênis, assim, é muito visto como um esporte de elite, né? Então acaba, que é diferente É, de alguns países, assim, você pega o tênis na Argentina, por exemplo, né, você tem várias gerações de bons tenistas, que, principalmente no saibro, né, você tem aí, que é diferente, aqui se a gente pegasse, claro, você teve a Maria Esther Bueno, teve o Thomas Koch, teve vários aí, vários tenistas assim, mas nunca assim você fala assim, nossa, esse tenista marcou geração, tirando a Maria Esther Bueno, que e o ganhou Guga, vários grandes lances, e uma tenista que fez muita história no é, tênis, que é inegável. Assim, se a gente olhar para o masculino, você vai ver que teve alguns tenistas bons, né, que não, teve conseguiram o Guga, aparecer aí entre os 100 teve o melhores do Guga mundo, mas e nunca brilharam, né? Assim, de falar, todos os outros ganharam médios. torneios importantes, né? É. Não, efetivamente, os grandes tenistas brasileiros são a Maria Esther Bueno, a maior tenista brasileira até hoje, disparado, e o Guga. E assim, tem algumas coisas interessantes, sei lá, o Meligeni ganhou do Pete Sampras em um torneio, ganhou alguns torneios internacionais, mas nenhum Grand Slam. Os únicos dois brasileiros que ganharam um Grand Slam, se não me engano, são a Maria Esther Bueno e o Gustavo Kirten, né? Mas enfim, vamos torcer pro João Fonseca, porque eu particularmente torço pro João Fonseca. Eu tenho no meu celular, toda vez que ele joga, me fala quando é que ele está jogando. Não, E assim, eu acredito muito, assim, né, sabe? Eu acredito muito na carreira dele. A única coisa que eu quis levantar é sobre a importância de você olhar as estatísticas, assim, no mundo do tênis e ver aonde que há a virada de chave na carreira do tenista. A virada de chave da carreira do tenista é isso. Você ganhar um grande slam e realmente você se colocar como um grande nome do tênis. E aí, normalmente acontece assim, antes dos 23 anos ali, com 20, 21, às vezes 19, 22. Cada tenista tem o seu momento, né? Mas dificilmente você vai ver alguém que fala assim, ah, nossa, o cara estourou com 27 anos. Pode ganhar, você tem casos que aconteceu. Mas no geral não é isso. O cara ganha às vezes o primeiro antes dos 23, depois continua ganhando. Não é assim que ganha força e vai. pega a confiança, né? Porque o tênis é É muito confiança para você colocar a muito bolinha na mental. linha, essa coisa é mental. É treino, mas é o mental, né? É a confiança que você tem de devolver, colocar, sacar, de forma que você consegue colocar seu jogo num nível superior aos outros, né? Porque é difícil você pensar aí que você tem alguns tenistas aí que às vezes o cara toda hora você vê, mas assim, é o tenista que morre sempre na terceira rodada. Terceira rodada ele é despachado. Quando não cai na segunda, primeira, daí você vai ver lá, ele ganhou na carreira 20 milhões de dólares. Um excelente, né, de premiação que o cara ganhou. Mas você vai ver no histórico dele de títulos, às vezes tem um, dois ATP ali, meio em alguns países Uhum. menores, e nada assim de É grandes um torneios. Os grandes torneios dele 250, dois 250 e um 500 talvez, é. e é isso, E né? às vezes você vai ver ele nos Master Series ou em Grand Slam, é isso. Vai a É, terceira, quarta, numa ali terceira rodada, às vezes cai na quarta, às vezes quando consegue um resultado expressivo é uma semifinal, né? isso, uma Então, semifinal ali. Nunca fez uma final de Grande Lama, pode ser é, super bem sucedido na carreira, nunca chegando numa final de Grande Slam. exatamente. Então, assim, eu vejo assim, o João Fonseca é novo, mas há uma importância que ele vai, sim, se ele continuar no crescimento, ele vai estourar e vai ganhar um Grand Slam antes dos 23 anos. É quase Uhum. certo. Mas aí sim, só que quando você ganha um Grand Slam, você fala, nossa,
esse tenista realmente veio para ficar, como foi o caso do Guga. Não foi um acaso aquele título do Guga em 97. Ele ganhou em 99 e 2000 também. Não, 2000 não, ele ganhou 97, 2000 e 2001, né? Que ele ganhou Ele ganha o dois segundo e o seguidos, eu não terceiro, me né? lembrar, é 97, 98, 2001 ou 97, 2000 e Não, 2001. 98 ele perde para o Safin. Na primeira rodada. Ele ganhou 97, 98 ele eliminado na primeira rodada. Daí Então ele ele só volta em ganha 2000. 2000 e 2001, se não me engano, que Isso. ele ganhou os 2 anos. Porque são 2 anos seguidos, ele é bicampeão Isso. seguido. Porque o. Foi isso, porque 2000 foi o ano que ele ganhou depois da Master Cup, foi o melhor do mundo e ele tinha ganhado o Roland Garros. E daí 2001 ele repetiu o título, ele foi tricampeão. É. Mas assim é isso, você percebia que não foi, ele não veio simplesmente falar, foi um título por acaso. Que às vezes tem título por acaso, você pega lá, por exemplo, teve um ano que assim, o Wimbledon tem muito aquela questão, às vezes um convite para um tenista que costuma ter um desempenho bom lá, convidaram o Goran Ivanisevic lá, ele foi campeão, como foi a primeira vez que um convidado venceu o Wimbledon. É, Tudo bem, sempre tem ele já tinha chegado sempre em tem uma primeira final, vez para era um tudo. tenista, importante, não, ele tinha um saque fenomenal. Agora, só que assim, ninguém mais esperava que ele fosse ganhar, né? E ele ganhou, só que às vezes ele chegou com um torneio que ele era convidado, sem preocupação nenhuma, falou: vou fazer o que der. Foi campeão. Então, às vezes, assim, mas isso não é normal acontecer, né? Você pensar que ele já tinha tido oportunidades anteriores e não ganhou. Daí ganhou quando ninguém mais esperava, né? Isso não é o comum, né? O É, comum é você estourar antes dos 23, depois você pode até ganhar outros títulos, né? E continuar, né? Claro, ninguém vai falar assim, nossa, você vai superar um Nadal, um Djokovic da vida com 20 Grand Slam. É meio complicado você pensar que 24 Grand Slam é, são 6 anos, 6 anos em que é, você ganha os 6 anos você quatro, ganhando em 6 anos. tudo. Digamos, é algo quase Difícil. impossível. É. Você tem que ganhar um por ano sempre, o tempo todo, e mais de um por ano, né? Ele tem que ganhar É, três. Você imagina, ele ficou 17 anos aí. Ele ganhou mais de um. Ele ganhou 2 Grand Slam por ano. sim. Entendeu? É, e É uma o média Djokovic, surreal. eu gosto muito do Djokovic, assim, que você olha, só que assim, tem gente que às vezes chegou que não deu o devido respeito. Às vezes você fica lá, teve até um torneio em que o Djokovic derrotou o Federer na semifinal, cara, e a torcida inteira estava torcendo pro Federer. Parecia que o Djokovic estava ali como um azarão, sabe? É. E assim, e nesse O jogo, eu Federer lembro tem assim, essa característica, né? Todo o mundo Federer torcia teve o pro match Federer. point e o Djokovic salvou, virou e ganhou essa semifinal. Então, às vezes, as pessoas parece que estão merecendo um tenista igual o Djokovic. Cara, o cara é um gênio, né? O cara tá acima da. Então, às vezes, claro, você pode fazer umas críticas. Teve na pandemia algumas coisas que, de repente, Isso não que as importa. pessoas não concordaram com o Djokovic, mas assim, na questão do como tenista, É isso. é fora Tem de que, série, né? se você quer discutir o Djokovic, discuta-o dentro da quadra. Pelo menos É. para comparar ele com os outros, né, dentro da quadra. Né? Ele como pessoa é outra coisa. Bom, Não, eu vou. assim, eu fiquei muito feliz quando ele conseguiu quebrar lá, quando ele ganhou agora, por exemplo, ele ganhou ouro na Olimpíada de Paris. Falei, nossa, que ele venceu o Alcaraz na final. Eu falei, pô, eu achei perfeito, chave de ouro para a carreira É, dele, né? Aquele título que faltava, né? era o Aquela medalha último. que Era faltava. o último título grande que faltava para ele. Ele foi lá, ganhou. E ganhou já velho, né? É meio como a Ganhou gente já fala, de nossa, ainda bem que o Messi ganhou a Copa de a 2000, Copa. a última Copa. Nossa, porque foi um momento né, que você precisava, com É, tudo que o Messi fez. E assim, foi merecido o título da Argentina, né? Então você vê que às vezes assim, tudo demorou tanto, mas conseguiu, né? E a mesma coisa o ouro ali pro Djokovic em Paris. Eu acho que foi algo muito merecedor pela carreira que ele teve, né? cara, muito obrigado. Um grande abraço. E a gente vai se falando. Foi ótimo, Felipe. Espero aí que tenha agradado, né? Porque é uma questão sempre, a gente sabe que o torcedor nunca gosta quando você comenta, mas assim, É, eu acho que ele tem vai que ser um cara comentar. Tem fenomenal, que mas comentar. eu sou sempre, eu vou falar pra você, eu sempre tenho um pé atrás, assim, porque assim, eu já vi muito cara falando assim, eu até brinco às vezes com os amigos, falei, cara, se você tem um filho que começa, por exemplo, a jogar futebol, cara, e até os 20 anos ele não se destacou, fala pro moleque voltar a estudar, cara. Não É isso. adianta querer Manda para insistir. faculdade. Se não tiver na faculdade, manda para É, faculdade. é, Se tiver na faculdade, manda ele arrumar um estágio.
Porque em cada esporte tem uma idade. Assim, eu tenho um livro, uma vez que eu li, que o cara fala assim, que ele fala que é treinamento profundo. Que É, todo cara que atinge o auge, ele leva 10 anos de treinamento profundo. E daí ele fala assim, por que, que um tenista já estoura aí com 19, 21 anos? Normalmente ele começa com 7, 8 anos, mas ele começa um treinamento profundo ali por uns 11. Então, se você colocar 10 anos, 21. Dependendo, então, assim, ele sempre fala isso, ele fala em qualquer área. Ele fala, por exemplo, se a pessoa é um pianista, um violonista, tudo, o cara precisa de uns 10 anos de treinamento profundo para se tornar um fora de série, sabe? é. Não, perfeito. Vamos lá e quero receber vocês de novo. Faça mais textos para gente. E muito obrigado por trazer todas essas informações.